Senhora Presidente, vereadores, vereadoras, trago na tarde de hoje uma matéria divulgada no portal do Ministério Público de Santa Catarina, que aborda um assunto que nós trouxemos à discussão dessa casa, que são os cargos comissionados. Inicio lendo aqui a matéria. Requerida anulação de cargos em comissão em Blumenau. O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou a ação civil pública contra a Prefeitura de Blumenau com pedido de liminar requerendo anulação das nomeações para cargos em comissão da administração direta e indireta, que são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. A Constituição Federal define que o cargo de comissionado é reservado às atividades de chefia, direção e assessoramento. As leis que criaram os cargos comissionados no município não descreveram as atribuições, impedindo que se possa avaliar qual deve ser a natureza do cargo, se efetivo ou comissionado. Segundo a 14ª Promotoria de Justiça de Blumenau, que ajuizou a ação, há também descumprimento da lei orgânica do município, senhores vereadores, que determina a ocupação mínima de 50% dos cargos comissionados por servidores efetivos. Pois o município informa no site Transparência que, dos 398 nomeados em comissão, apenas 73 são efetivos. A ação destaca ainda que a maioria das leis criando cargos comissionados foram propostas pela Prefeitura Municipal, contrariando a Constituição Federal, que estabelece a competência para criar cargos como exclusiva do Poder Legislativo, competência exclusiva desta Casa. Além da lei orgânica do município, que afirma ser de competência da Câmara legislar sobre o assunto. Então está aí o Ministério Público tomando providências. Eu acho que é necessário, tanto situação quanto oposição, se debruçar sobre o assunto e discutir, sim, os cargos comissionados, a quantidade necessária e os ajustes necessários para nos adequarmos à Constituição Federal e à lei. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tenho dito, desde quando assumi aqui, queria dedicar uma parte do meu pronunciamento para falar sobre a questão da Foz, né? Essa empresa que se instalou em Blumenau, com a obrigação de elaborar, construir e permitir o saneamento básico. E há poucos dias eu ouvi nesta tribuna o líder do governo, brilhante vereador Marcelo Churubi, falando sobre as privatizações dos aeroportos, de certa forma até irônico, aprovando a medida e dizendo que essa deveria ser a receita para os membros do governo federal e aqueles que são contrários à privatização, especialmente aqui em Blumenau. Excelências, senhores telespectadores, eu de modo algum me oponho ao pronunciamento do vereador com relação à privatização de aeroportos. Acho que o governo, tanto o governo federal, estadual quanto municipal, deve ser o fomentador do desenvolvimento. Onde a iniciativa privada não tem condições e recurso para atuar, o governo deve atuar e depois, preferencialmente, repassar isso à iniciativa privada. Especialmente quando se fala de aeroporto, rodoviária, questões que não são essenciais para o dia a dia do cidadão. Diferente quando a gente fala das riquezas do subsolo nacional, diferente quando a gente fala do petróleo, diferente quando a gente fala de luz, água e, por que não, serviço essencial como o esgoto. Num país que tem um salário mínimo de R$ 545, senhor vereador Deusdite, vereador Vânio, vereador Vanderlei, vereador Napoleão. Num país que a renda média do brasileiro pouco ultrapassa esse patamar. Não se pode permitir que uma taxa de esgoto supere 10% da renda de uma família. E aí eu faço uma crítica, e talvez nisso que mais me diferencie desse governo, porque os governos hoje são muito parecidos, mas o que mais nos diferencia e aponta a necessidade de questionarmos, especialmente nesse governo, no papel de oposição, e eu estou aqui como oposição, é o fato de desprezarmos uma estrutura
como o SAMAI, de décadas de experiência e trabalho, que tinha toda a condição e competência para instalar o saneamento básico da nossa cidade, que recebeu recursos a fundo perdido do governo federal, através de emenda do deputado Pisolati e outros deputados da nossa região, desprezar esses recursos e entregar à iniciativa privada, permitindo que o cidadão, que já tem o seu orçamento apertado, seja ainda mais espoliado com uma taxa que vai além da possibilidade de pagamento dessas pessoas. E bem colocou aqui o vereador Vanderlei, aqueles que defendem a privatização falam em eficiência, não é o que se vê no serviço prestado pela Foz, que tão imediato assumiu a licitação, venceu a licitação, já solicitou ao senhor prefeito que ampliasse, ou que aumentasse, majorasse o custo da tarifa de água. Antes, em Blumenau, quando nós atendíamos pouco mais de 2% da população com serviço de saneamento básico e esgoto, logicamente era necessário pagar um valor maior para que pudesse fazer frente às despesas. Aumentando a quantidade de contribuintes, logicamente deveria reduzir o custo, né, vereador Deusdite? Pelo contrário, houve um aumento superior a 22%, como colocou o vereador Vanderlei, porque aumentou de 80% sobre o valor da taxa d'água para 98%, onerando ainda mais a classe trabalhadora de Blumenau. Talvez para quem receba um alto salário, talvez para a maioria das pessoas até que aqui nos assistem, que tem uma condição melhor do que aqueles pobres que vivem nos morros e que sobrevivem do salário mínimo, ou um pouco mais disso, trabalhando 8 horas por dia, ele sabe o quanto que vai refletir na renda no final do mês, o custo do serviço da Foz. Quando o nosso SAMAI poderia estar efetuando esse serviço por um valor bem menor. E digo isso, vereador Napoleão, porque é obrigação do gestor dar qualidade ao serviço público. E nós temos uma empresa que se chama SAMAI, uma autarquia, que tem funcionários e capacidade suficientemente para adequar e implantar o serviço de esgoto em Blumenau. Não precisaria contratar um só funcionário, não precisaria ampliar a sua estrutura. Poderia usar a mesma estrutura e fazer o mesmo serviço por um preço mais barato. Mas, infelizmente, e aí eu discordo frontalmente desse governo nesse sentido, nós entregamos a uma empresa privada que hoje tem se apoderado do SAMAI, há uma desconstrução do SAMAI, não se sabe mais onde começa o SAMAI. Presidente, me concede mais 2 minutos? Lhe concedo mais 2 minutos. Não se sabe onde começa o SAMAI e onde inicia a Foz. Está havendo uma usurpação, vereador Vanderlei. Hoje é a Foz que administra a conta de água da população blumenauense, que define o custo, que define o corte. Até uma mistura, uma confusão entre funcionários. Quem trabalha para quem? Eu sei que essa questão está sendo investigada pelo Ministério Público, mas esta casa e a sociedade precisam se atentar a este fato, porque passou por essa casa a autorização para que se entregasse à iniciativa privada a exploração do saneamento básico. Mas certamente os vereadores que aqui aprovaram na boa fé de que se daria eficiência e qualidade. E nós temos que lutar por eficiência e qualidade. Os buracos que eles estão deixando nas ruas, essas são somente as cicatrizes aparentes. E não me venham dizer que é dinheiro da iniciativa privada que vai tratar o esgoto de Blumenau. Não é não, senhores. É dinheiro público, mas dinheiro do público. Especialmente dos trabalhadores, das pessoas mais pobres. Elas que vão pagar essa conta alta que hoje onera a população blumenauense. E a qualidade do serviço, sem que tenham iniciado ainda o tratamento do esgoto, já se apresenta lamentável, se formos considerar o serviço que estão fazendo durante a implantação. É isso que tenho a dizer.
ainda não encerrei o debate sobre esse assunto. Em outra oportunidade voltarei a falar aos vereadores sobre a atuação da Foz na cidade de Blumenau. Muito obrigado.